aula, né? Já estou gravando a aula, então a partir desse momento ela está sendo gravada. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muitíssimo importante, tá? A gente vai falar sobre os drivers, tá? Então eu apertei o botão errado aqui, mano. Pronto. Vamos falar sobre os drivers e software, beleza? Primeiramente, né, entender o que são drivers, né? Até a aula passada, a gente viu sobre a formatação, né? Como criar um pendrive com boot, né? Um pendrive bootável, né? Eu ainda vou mostrar outra maneira hoje. E também como instalar o Windows, né? Eu usei 2 simuladores aí para a gente poder ver. A gente vai fazer depois uma brincadeira mais na frente, um pouco mais legal, mas por enquanto, para que a gente possa ter essas opções, né? Vocês viram aí como transformar um pendrive em pendrive bootável e também como instalar o Windows, né? Como instalar o Windows em um computador. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, sim, galera, o cara, para ser técnico de informática, ele precisa ter um computador para poder, né, mexer com software, esse tipo de coisa. Ele vai precisar de um computador. Mas como eu estou falando, né, eu estou tentando adaptar tudo para que vocês possam utilizar pelos smartphones para não ficar tão difícil. Mas vamos lá. Primeiro, terminei de instalar o Windows, professor. E agora? E agora, galera, que seus dispositivos, né, como o áudio, o Wi-Fi, internet, né, internet seja Wi-Fi ou cabeada, a placa de vídeo, né, o seu monitor, o que mais? Falei o áudio, né? Então, assim, impressora, às vezes, né, algumas vezes caixa de som, algumas vezes scanner, dependendo do dispositivo que possa, até o mouse, dependendo do mouse do seu computador, eles podem não funcionar ou não funcionar corretamente, tá? Depois da instalação do Windows, né? Pode parar de funcionar. Né? Mas por que acontece isso? O sistema operacional, quando ele é instalado em um computador, ele é instalado totalmente novo. Né? Ele não tem as informações, ele não conhece o computador. E o computador tem suas particularidades, né? Cada peça tem a sua particularidade. Então, por exemplo, o mouse tem algumas informações que o Windows ainda não conhece. Né? A minha placa de som, né? O que faz o áudio sair do meu computador, ela tem algumas informações que o Windows não conhece. A minha placa-mãe tem algumas configurações que o Windows não conhece. Esse é o ponto, né, que difere entre um Mac, ou seja, um computador da Apple, e um PC, o computador do Windows. Qual a diferença principal? Os computadores Mac, eles são criados diretamente para aquele sistema operacional. Então, por exemplo, quando ele cria o sistema operacional Macintosh, né, quando eles criam lá o iMac ou que seja o iOS, eles já criam um dispositivo que vai funcionar certinho com aquele sistema operacional, que os dois já se conversam, os dois já se conhecem, tá? A programação dele já é feita desse jeito. Só que o Windows não. O Windows, ele pode ser instalado em qualquer computador. Se você comprar um Macintosh hoje e for lá instalar o Windows, ele funciona. Então, ele funciona em qualquer computador. Qualquer computador você vai conseguir fazer isso. E, diante disso, né, a gente tem algumas particularidades. Porque como qualquer pessoa e qualquer computador consegue rodar o Windows, né, então qualquer empresa pode fabricar um dispositivo novo, uma impressora, um teclado, um mouse, e isso faz com que o sistema operacional esteja preparado ainda para aquela informação. E os drivers, né, eles resolvem esse problema. Né? Os drivers são softwares ou programas, tá? Responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o computador, né? O sistema operacional de computador e os hardwares conectados nele. Esses hardwares podem ser uma impressora, um mouse, uma placa de vídeo, de áudio, de rede, monitores, pendrives, etc, beleza? Até, às vezes, HD externo, então, às vezes, não funcionam corretamente ou devidamente como deveria funcionar, devido à falta de drivers, tá? Em uma analogia simples, né, isso eu gosto de utilizar esse termo, é como se o dispositivo fosse um carro ou um avião e o drive fosse um motorista ou um piloto, tá? É ele que vai comandar aquele trem ali para fazer funcionar corretamente, né? E eu gosto já de falar uma coisa, por exemplo, os drivers têm que ser os drivers certos, atualizados. Por que isso, professor? Usando o exemplo de um motorista, aí, vamos pegar um exemplo de um motorista, um piloto. Vamos lá, pega um piloto de moto. Né? Ele tem a habilitação A, piloto de moto. Ele é piloto, né? Moto não é motorista, é piloto.
Certo. Se eu entregar um avião para ele, que também precisa de um piloto, ele vai conseguir pilotar o avião? Ah, mas ele já jogou, professor. Independentemente. Se eu tenho uma habilitação lá, por exemplo, eu vou conseguir dirigir um caminhão, por exemplo? Né? O que foi que falaram aí? Quer ver? Eu tenho até medo de ler, velho. Ah, tá. Não, ainda bem. Então, o que acontece? Não consegue porque ele não está preparado para aquilo, tá? Ele não foi criado para aquilo, não foi treinado para aquilo. Então, você tem que colocar o motorista correto no veículo correto, tá? Dispositivo correto, precisa do seu driver correto. Tá, professor, mas e aí? Como é que eu faço para fazer isso? Por exemplo, formatei esse meu notebook recentemente, né? Assim que eu terminei de formatar, o próprio Windows, né, reconheceu alguns componentes, porque o Windows 10 ele é o mais atual que a gente tem. Então, nada melhor do que ele já ter alguns drivers, né, dentro dele. São chamados de driver genérico. Por que genérico? Porque funciona em qualquer um dos dispositivos, tá? Não é o oficial, mas funciona. É igual você pegar um cara que sabe dirigir, né, e pede para ele puxar um caminhão dali para cá. Ele até consegue. Ele não é o certo, mas ele dá conta. Né? Não dou conta, mas ele não é o certo. Não pode sair para a rua fazer o que tem de fazer. Beleza? Então, assim, como instalar, professor? Como eu devo instalar os drivers no meu computador após a formatação? Gente, algumas vezes não. Quando você compra uma impressora nova, por exemplo, né, ela vem com CD de instalação. Quando você compra uma placa de vídeo, ela vem com CD de instalação. Quando você compra uma placa de áudio, uma placa de rede, separadamente, normalmente, tá, elas vêm com CD de instalação. A não ser os casos, né, dos dispositivos plug and play. Vou até colocar aqui para não esquecer, para vocês não perderem essa ideia. Os PNP, tá, é desse jeito que são falados. Plugs and play, ou seja, plugar e tocar, tá? Plugar e botar para rodar. Eles não precisam, né? Não precisam de drive, tá? Eles não precisam de drive, beleza? Tirando eles, todos os demais dispositivos precisam de drive, tá? Então, a gente pode utilizar o CD de instalação, e eu tenho que dar um enter aqui para ficar a bolinha. Pronto. Então, a gente pode usar o CD de instalação, mas acontece que muita gente, quando compra um dispositivo, ele joga o CD fora. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir na casa de cliente, arrumar computador e chegar lá, né, e pedir o CD de instalação da impressora, por exemplo, e a pessoa não tem o CD de instalação. Ela falou, uma vez aconteceu o seguinte, que eu fui arrumar um computador de uma mulher, ela falou, me empresta o CD de instalação da impressora. Ela falou, CD? Eu falei, o CDzinho que veio junto com a caixa. Ela, meu filho, eu peguei aquele CD que veio junto, botei no DVD para tocar, não passou nada, eu peguei e dei pro menino brincar. Entendeu? O que aconteceu? Ela jogou fora o CD. Né? E era o CD dos drivers do computador, da impressora dela, uma impressora mó caríssima. E aí eu tive que fazer o quê? Baixar os drivers, né? Caso não tenha o tal CD, como eu estou falando, então você terá que pesquisar na internet o drive corretamente, com as informações corretas de cada dispositivo. Se é uma impressora, você vai olhar o nome da impressora e baixa o drive diretamente no site da impressora. É um HP, então você vai no site da HP. Um Lexmark, você vai no site da Lexmark. Tá? Aí, de impressoras, scanners, esses dispositivos externos, é fácil, porque tem um nomezão em cima, é fácil de conseguir. Meu irmão, agora existe um problema muito sério, que é, por exemplo, formatei esse notebook e aí tem uma placa de áudio nele aqui, né? Ele tem uma placa de áudio. E aí, qual é o drive dela? Né? A vantagem de notebook é que você pode baixar os drives do dispositivo inteiro, né? Então, por exemplo, você quer um Samsung, né? Ele é um Samsung, aí eu olho embaixo, tem o nome, o número de série, o modelo dele. Posso pesquisar no site da Samsung o modelo. Mas se você tem um computador montado, um computador, né, desktop, e ele não possui, né, Quem mandou alguma coisa aí? Stop share. Professor, meu notebook é o Windows 8 e ele pede para atualizar para o Windows 10. Tipo, na sua opinião, o Windows 10 é melhor do que o Windows 8? Na minha opinião, mas aí tem que ver o seguinte. O Windows 10 é muito melhor, nem se compara com o Windows 8. Mas o problema é, o seu computador aguenta o Windows 10? Tem que ver isso.
Tem que ver se o seu computador vai estar suportando o Windows 10. Você sabia que as pessoas falam mal do Windows 10? Porque elas não conhecem o Windows 10. Né? Eu era muito fã do Windows. Eu sempre pego o mais atual, né? Eu usei muito o Windows XP. Né? Aí, quando lançou o Windows Vista, eu comecei a usar o Windows Vista e muita gente criticava: o Windows Vista é ruim, que o Windows Vista é pesado. Cara, não é o Windows Vista que era pesado. Era o computador do povo que não aguentava o Windows Vista. Né? Nunca mais vou usar blusa azul com fundo verde, que a cor é muito parecida. Ele fica piscando. Então, assim, quando eu tava no Windows XP, eu mudei pro Windows Vista, o pessoal criticava, eu adorava o Windows Vista. Eu tive que melhorar meu computador? Tive que melhorar meu computador. Quando eu saí do Windows Vista, lançaram o Windows 7, né? Aí eu fui comprei o Windows 7, coloquei o Windows 7 no meu computador. Tive que melhorar meu computador? Tive que melhorar meu computador, né? Eu saí de 2 GB, eu passei para 4 GB, né? Assim, cada sistema operacional ele tem sua necessidade de computador. Às vezes o Windows 8 ele foi lançado como um dos Windows super leve, porque ele foi o primeiro Windows, né, para dispositivos móveis, então para tablet e tudo mais. Mas ele era muito fácil de instalar, muito fácil de usar. Mas o seguinte, o Windows 10 ele superou tudo isso. Né? Ele é leve, entre aspas. Né? Para quem está acostumado com o Windows 8, vai sofrer um pouquinho. Se for o Windows 8.1, aí não vai achar tanta diferença. Né? Mas o Windows 10 ele é bem melhor, bem superior ao Windows 8. Eu gosto do Windows 10, né? Tanto que eu uso. Só como eu estou dizendo, tem que olhar o seu computador. E como a gente percebe que o computador aguenta? Você vê memória e processamento dele, memória e processador. Esses são os dois principais. Você vai apertar Windows E no seu computador. Aqui no Windows E, você vai clicar aqui no computador com o botão direito do mouse e vem em propriedades. Aí você vai ver isso aqui, ó. O processador dele, tá? Se for Celeron, se for menos que 1.8, se for Celeron, se for AMD, dependendo da velocidade, se for menos que 1.8 nisso daqui, tá vendo? Nesse gigahertz, né? Já vai dar um lagzinho. E se a memória instalada dele for menos que 4 GB, pode ficar no Windows 8. For menos que 4 GB para ficar no Windows 8, porque senão você vai sofrer muito. Muito mesmo. Quando eu peguei um notebook para arrumar do colega meu, ele tinha 4 GB de memória só e 1.0 o computador dele. Então, cara, ele sofria muito com o Windows no computador dele. Né? Então, ontem a gente botou mais 4 GB, agora foi para 8 GB, mas continuou com o processador ruim. Então, eu vou ter que formatar de novo. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que formatar tudo de novo, apagar tudo que tiver no computador, instalar o Windows novamente. Eu vou botar o Windows 10 Pro, né, e reinstalar os drivers, né, porque ele tá na formatação de uns 3 anos atrás. Quando eu botei o Windows 7 na época, aí o computador pediu para atualizar para o Windows 10. Ele deixou atualizar e aí não fica muito legal, tá? Se você pegar do próprio Windows e atualizar. Uma dica, não faz isso não. Se você for fazer isso, pede para alguém instalar para você, tá? Não mete os peitos assim não. Ou instala do zero, né? Mas lembrando que quando faz a formatação, apaga tudo. Beleza, voltando aqui ao conteúdo nessa parte, né? As informações corretas de cada dispositivo. Então, como eu estava falando, se você tem um dispositivo no seu computador, uma placa de vídeo, uma placa de áudio, não tem um CD, né? Você vai precisar de algumas ferramentas para descobrir qual é o drive correto para aquele dispositivo, tá? Hoje em dia, existe software de diagnósticos que facilitam a identificação do dispositivo. Tá? Você instala ele no computador e ele vai dizer para você qual é o nome do dispositivo. E ainda mais, né? Hoje em dia existe software que fazem todo o trabalho, identificam, baixam, instalam os drivers tudo automaticamente. Tá? Então a vida hoje está muito mais fácil. Quando eu comecei isso aqui, quando eu cheguei que era só mato, gente, nossa senhora. Então, eu vou começar falando com vocês sobre uma ferramenta muito utilizada há um tempo atrás. Hoje ainda é importante você saber e eu vou explicar o porquê. Que é o seguinte, é o AIDA 64. Antigamente era chamado de Everest, tá? Aí aconteceu um problema lá com o nome, não sei o que, eles usaram o AIDA 64. AIDA 64 é um aplicativo de informações, diagnósticos e auditoria do sistema desenvolvido pela Finalwire, tá? Que roda nos sistemas operacionais, né? Então, todos os Windows, Android, iOS, Windows Phone, Tizen, Chrome OS,
Soft OS, você está vendo que não roda no iOS na Apple, né? Porque não precisa. Ele exibe informações detalhadas sobre os componentes de cada computador e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou baixar aqui, ó, AIDA 64, tá? Antigamente a gente baixava o Everest. O AIDA 64 ele está no site do AIDA 64, tá? Então não tem muita dificuldade. Chegando aqui, você vai rolar um pouquinho. Aí tem as versões aqui, né, para onde você quer baixar. E aqui embaixo tem o seguinte, ó, AIDA 64 Extreme, né, então, tem as duas versões. Trial, tá, galera? Essa aqui é a mais atual, né, você tá vendo? Ela foi atualizada em abril, dia 7 de abril de 2020. Esse é o tamanho dela porque ela está compactada, Deixa eu ver se está compactada. Não, essa está compactada, essa não. Então, vou fazer o download. Eu só clicar em download. Beleza? Feito isso, ele vai te dizer onde você quer baixar, tá? Ele deixa você baixar tanto no site dele, né, diretamente com eles, ou em algum outro site. Se por acaso o site dele tiver com algum erro, você pode baixar em algum desses outros sites, né? Porque o próprio site do AIDA 64 está fornecendo. Então, eu vou clicar aqui em download. Vou esperar, ele vai fazer o download do programa. Eu vou baixar na minha pasta de download para não ficar bagunçado, né? E vou salvar o arquivo. Eu já tenho até ele lá, tá vendo? Sim, eu vou baixar. Manter, tá? Se ele perguntar isso aqui por motivo de segurança, pode manter, não tem problema. Esse programa ele é um programa confiável, né? A Microsoft pode dizer que não, mas ele é confiável. Baixou, né? Depois de ter baixado, você pode executar ou clicar aqui, mostrar na pasta, ele vai até a pasta onde ele está, AIDA 64, e você pode executar o arquivo dando 2 cliques. Por que eu já baixei ele nesse computador? Porque como eu disse, eu formatei recentemente, eu precisei utilizar ele, né? Eu vou executá-lo para mostrar como é que faz a instalação. Ele pergunta se eu permito, você sim, ok, avançar, aceita os termos de contratação. Na verdade, gente, a maioria da instalação de programa é quase tudo assim, tá? Aí avançar, 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 avançar. Só verifica se ele não vai querer instalar algum programa junto, tipo antivírus, verificador de algum... Então, sempre verifica isso, instalar. Ele vai instalar no meu computador, estou terminando de instalar, eu já posso fechar isso aqui. Beleza, né? Eu posso pedir para não ver, desmarcar isso aqui, deixar só para executar logo aqui, quando eu concluir ele já vai executar o arquivo. Sim, eu quero que execute. Aí o AIDA 64 Extreme, né, ele vai mostrar. Olha que legal. Isso aqui, se você tiver a chave e quiser comprar, você pode entrar. Mas sem a chave mesmo, você pode fechar e continuar usando. Você só vai precisar usar esse programa uma vez, tá? Então você não precisa comprar ele. Para que eu quero esse programa? Por exemplo, eu tenho que instalar os drives da placa-mãe. Eu clico aqui em placa-mãe, e ele me diz, né, qual é o nome da minha placa-mãe, ó, o nome da placa-mãe. É essa aqui, ó, Samsung, tarará, tarará. Copio esse nome, vou na internet e procuro os drives dela. Professor, o vídeo, a placa de áudio não está funcionando. Vou aqui em multimídia, né, aí tem aqui, ó, áudio, PCI, ó, PNP o que é? Plug and Play, ele funciona sem nada. E aqui é o HD áudio, o áudio avançado, né, vou clicar nele, ele vai mostrar o nome de qualquer jeito de tudo, tá? Então tá aqui, ó. Ele está me informando que o nome da minha placa de áudio é a Realtek ALC 269. Então eu vou copiar esse nome, né? Eu vou aqui, copio ou digito e vou atrás dessa placa, tá? Se eu jogar isso aqui no áudio do Windows, ó, ele já está instalado. O Plug and Play tá aqui também, você pode procurar por esse, né? Para atualizar o drive, ó. Tanto se eu clicar nesse como nesse, ele vai fornecer os nomes do mesmo, tá vendo? Realtek ALC 269. Professor, e a placa de vídeo? Eu vou em monitor. No monitor eu tenho aqui, ó, Windows, né? Eu tenho o vídeo PCI GPU, AGP. Tá aqui o nome da minha placa de vídeo. É Intel HD Graphics 4000. Tá vendo? Então eu vou procurar esse drive na internet. Então eu vou lá e procuro. É assim que você vai, por exemplo, para descobrir algum componente, né? Por exemplo, de rede. Você vai clicar em rede, aí tem aqui o nome da minha placa de rede, ó, do Wi-Fi e da de rede normal. Tá vendo? Aqui o símbolozinho do Wi-Fi e aqui a de rede cabeada. Então se você precisar de internet, né, você vai fazer isso aqui, né? Precisar colocar a internet no computador. Beleza, professor. Isso aí é um jeito, né? E qual é a outra maneira que tem? Além do AIDA 64, eu tenho um software chamado Driver Pack Solution, né? Se você traduzir do inglês, você vai ver que é pacote de solução de driver, né?
Então, se você for atrás, né, o Drive Pack irá instalar os drives gratuitamente e resolver problemas como o Drive em qualquer dispositivo. Também instala softwares importantes além do Drive. Galera, só que é o seguinte, o Drive Pack Solution, ele precisa que o computador esteja conectado à internet. E se seu computador estiver sem drive de internet, sem drive de rede ou sem drive do Wi-Fi, como é que vai conectar na internet? Aí você tem que baixar em algum outro lugar, ou já tem ele baixado, porque você já é técnico, você já tem ele baixado. Instala o AIDA 64 no computador da pessoa, procura o drive de rede, baixa por outro computador que está conectado à internet, instala o drive no computador do nosso camarada, e aí você pode ir atrás do Drive Pack Solution. O Drive Pack Solution existem duas versões. Existe uma versão que é a online, existe a versão que é a offline. Tá? Você pode estar procurando para baixar, lembra daquele site que eu mostrei na aula passada, usando o Torrent para baixar Windows, você pode estar baixando por lá o Drive Pack Solution offline. Só que aqui, por exemplo, se eu botar Drive Pack Solution no Google, né, eu tenho a opção do online. Tá vendo? Baixe gratuitamente os programas. Então, se o computador já está conectando na internet, né, já está ali os drivers, eu vou atrás desse daqui. Chegando aqui, ó, instale todos os drivers necessários. Tá vendo? Eu vou botar, mas eu vou cancelar porque o meu já tem os drivers, tá? Então, eu vou clicar em baixar os drivers. Ele vai perguntar onde eu devo baixar. Eu clico em salvar. Eu mantenho, né? Tem que instalar isso aí. Eu não vou deixar instalar porque senão vai começar a desligar e ligar todos os meus drives, inclusive da câmera, do áudio, e aí ele vai para poder testar, tá vendo? Isso aqui, galera, ó, essa proteção aqui, galera, nossa, ela é chata, porque isso aqui é o Windows Defender que não está aceitando eu utilizar esse programa. Quer uma dica? Você clica nele. Ele vai dizer que o app foi bloqueado, tá vendo? Você pode clicar nele aqui. Sim. E você vai ver em ações e permitir. Sim. Então, esse programa aqui ele vai estar liberado. Aí você vai ter que fazer o quê? Baixar novamente o drive. É só atualizar a página de novo, instalar os drives necessários, ele vai fazer o download novamente, mantenha, e agora, como você permitiu, ele é para funcionar. Ó, aceitou, tá vendo? Como é que eu vou executar isso aqui? Clico nele. Mesmo esquema do outro. Pergunta se permite, você permite, e ele vai começar a instalar. Tem uma observação. Ó, ele vai fazer a leitura fazendo download, né, de algumas coisas. Ele vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, você tira o assistente de voz, que eu odeio isso, e marca o executar como modo avançado. Tá? Tira também o som do aplicativo, que eu não gosto, não. O executar no modo avançado, ele pergunta o que você quer fazer. Se você simplesmente deixar aqui sem marcar o executar modo avançado, ele vai baixar e instalar tudo que ele achar importante. Ele tá nem aí, ele vai sair tacando as coisas, ele vai fazer aquela verificação antes, né? E sai instalando tudo no seu computador, tudo que quiser. Então não é bom. É bom que você vá com o modo avançado e escolha apenas o que você realmente deseja instalar. Porque senão vem programa, vem navegadores, vem antivírus. E, por exemplo, eu não quero nada disso. Eu vou só mostrar para vocês, tá? Ele vai carregar. Olha que legal. Aqui, essa é a primeira parte, tá vendo? Drivers. Aí ele diz que eu posso instalar, atualizar o meu Bluetooth, tá? Que eu estou usando essa versão do Drive, ó, a versão atual, mas eu posso mudar para essa aqui. Eu tenho da minha placa de rede, ou seja, placa de internet, eu estou usando essa versão, mas eu posso mudar para essa, né? Se eu quiser. Isso aqui está na opção de atualização, porque meus drives estão tudo instalados. Controlador genérico do meu HD, se eu quiser atualizar. Controlador Intel, né? Isso aqui é do cabeamento SATA, se eu quiser instalar. Tá vendo? Monitor de drive do monitor já está instalado, mas se eu quiser atualizar, então só está mostrando a atualização, tá vendo? Dispositivo, tudo é atualização, né? Aí aqui tem um kit de ferramenta de drive, por exemplo, DirectX, né? 9.0. Isso aqui para quem joga, né? Precisa. Eu não jogo, então não uso isso daqui no meu computador. Tanto que está dizendo aqui que nem tal. Tá vendo? Microsoft Visual C++ é importante? Depende, tem software que precisa. Então, se você não vai utilizar, deixa desmarcado, tá? No dia que for precisar, ele vai pedir para você instalar, então vai. Eu desmarco isso. Esse aqui ainda eu deixo,
que é um pacote do próprio Windows, que é o .NET Framework, .NET Framework, é importante. Mas isso aqui, computador diagnóstico, não deixo. Por quê? Porque vai fazer um diagnóstico do Windows sempre, tá vendo? E baseado no Drive Pack no Cloud, ou seja, em nuvem. Não vou deixar isso. Então, normalmente eu desmarco tudo isso aqui e deixo marcado apenas os programas, beleza? Os drivers, né? Aí eu venho em programas. Dentro de programas, olha o tanto de programa que ele já tem aqui disponível se eu quisesse baixar e instalar. Por exemplo, o Zip, o ZZip, né? O Opera, né? Eu odeio o Opera, então desmarco. Eu marco o Kalite Code Pack, porque o Kalite ele é um pacote de code para os áudios funcionar corretamente no seu computador. Tipo MP3, MP4, esse tipo de vídeo e tudo mais. Isso aqui é importante. Então, eu instalo ele, tá? Então, marcaria isso aqui. Skype, vai se o cara quiser. O Torrent, né? Já sabe para que serve, eu expliquei na aula passada. Isso aqui não sei nem para que serve, é um Universal Media Player, então é para tocar algum. Ele é parecido com esse, ó, então nem marcaria. Isso aqui eu já usei há muitos anos atrás, que era o iAmp, né? Besteira se o computador tem o Windows Media Player. Firefox, né, o navegador da Firefox, e aqui tem outros, ó, tem um TeamViewer, cara, tem um monte de programinha aqui que vocês poderiam testar se você quiser ou não. Tem o Internet Start. Internet Start também é um navegador de internet. Eu desmarco tudo isso aqui, tá? Só deixo o Kalite, às vezes o Adobe Red, cadê? Esse aqui, Adobe Flash Player não precisa mais hoje em dia. Aqui não tem um Adobe Red, então eu só deixaria só o Kalite, né? Pronto. Aí o WinRAR eu coloco. Tá? Porque o WinRAR é importante, porque é de compactador de arquivo, né? Então preciso disso. Tem gente que quer o Firefox, aí eu boto Firefox, mas normalmente eu não boto não. Proteção contra limpeza, desmarco tudo isso aqui, ou proteção e limpeza, que seria antivírus, você pode desmarcar que antivírus, gente. O Windows já tem um antivírus do próprio Windows, né? Que é o Windows Defender, para que outro antivírus? Aí tem que alguns diagnósticos que eu não coloco, né? E aqui tem um Drive Pack online, que você poderia baixá-lo, né, para instalar no seu computador. Aqui, ó, o diagnóstico, ele vai fazer uma leitura do seu computador. Vai dar uma travada, porque ele pesa um pouco. Tá? Mas eu vou cancelar isso aqui. Aí eu voltaria lá para o Drive e clicaria em instalar, tá, galera? Para poder deixar. E deixava. Ele vai baixando a internet instalando no seu computador. Tá? Então, eu vou fechar isso aqui. Estou com o Corel aberto e ele vai dar uma travada aqui no meu computador. Fechou, beleza. Então, esse seria uma opção, certo? E por último, mas não menos importante, a gente tem um outro programa muito bom, que é o Driver Buster, tá? Cara, eu não gostava dele, porque eu usava sempre o Drive Pack Solution, que sempre resolveu minhas tretas. Mas, ultimamente, eu estou usando o Drive Booster. É a mesma coisa, tá? Do Drive Pack, só que o Drive Booster, deixa eu mostrar aqui. Drive Pack, eu já tinha até colocado para baixar, baixei um. Drive Booster. Mesmo esquema, tá? Você vai procurar o site mais próximo do real. Esse aqui é o mais utilizado, tá? Drive Booster. Então você vai nesse aqui. Tá? Então eu vou nele, ou poderia ir nesse, sem problema, que é do próprio Drive Booster. Mas eu vou nesse aqui que é no UP Download. Esse site aqui é muito legal, tá? Up to Download. Né? Então você tem aqui você tem a opção de baixar a versão mais recente, então você clica nele, e depois ele te dá a opção de download, você clica nele. Tá? Simples assim. Ele vai pedir para baixar, né? É um aplicativo, tá vendo? Você vai salvar, ele vai fazer o download. Galera, quando você está instalando esses programas pela primeira vez, seu antivírus não está ativado, não tem nada ativado ainda. Então ele não vai dar erro, não vai ficar grilando, não vai ficar dando conflito, nada disso. Aqui é porque meu computador já está com antivírus atualizado, né? Que todo dia eu deixo atualizar. O próprio Windows Defender, tá? O meu Windows também já está super atualizado, ele está baixado todas as atualizações do Windows, que eu deixo baixar e atualizar quase sempre. Tá? Pelo menos uma vez por semana eu reinicio esse computador para que ele faça a instalação de todas as aplicações que tenha. Né? Às vezes isso faz eu perder algumas coisas, mas eu preciso que o meu Windows esteja atualizado. Deixa eu ir fechando essas outras coisas aqui.
Tá baixando, galera. Galera, a execução dele é a mesma coisa como eu já mostrei do outro programa, tá? Do Drive Pack, só que ele é até mais fácil, tá? Ele é um pouco mais pesado, mas ele é bem mais fácil a instalação dele. Deixa eu só terminar de baixar. Aqui que eu já termino. Essa aqui é a última parte do slide. Eu pensei que ia durar rápido a aula, já estou no meu limite. Olha só, baixou o Drive Buster, né? Vou clicar nele. Ele vai pedir para ser instalado a mesma coisa. Ele pergunta se eu posso instalar realmente. Você permite, né? E aí deixa. Né? Ele vai fazer a instalação em seu computador, igual o outro fez. Só que ele é mais pesado, tá, galera? Ele requer um pouco mais o computador. Preparando para o Drive Buster instalar. Então, ele vai exigir um pouco mais do seu computador, beleza? Mas ele vai funcionar. Calma aí. Travando, pesando. Enquanto ele faz essa instalação aí, né, enquanto eu tirar aqui da tela um pouco, enquanto ele vai preparar para instalar, aí, começou. Deixa eu pegar aqui. Que eu já mostro. Ó, a única coisa que tem, você clica em instalar. Pergunta se você deseja instalar esse programa, né? Se sim, concordo. Não, obrigado. Né? Eu não quero instalar esse troço no meu computador. Isso aqui é um outro navegador, tá? Ó, instala o navegador WaterFox. Não quero. Você vai clicar em próximo. Sempre leia, tá, galera? Ele pergunta sempre algumas coisas, às vezes, importantes, né? Tipo, tem um programinha que o antivírus que ele quer botar junto, você diz não, porque senão vai ficar estragando o seu computador. Ao invés de arrumar, ele vai estragar, tá? E olha que simples, já está instalando o programa, depois eu vou ter que desinstalar esses programas tudo no computador. Eu vou deixar para desinstalar na outra aula, que aí eu mostro como desinstalar os programas de maneira correta. O computador o celular está tocando. Isso aqui, ó, perguntar se eu quero e-book, não, obrigado. Né? Verificar agora. Vai fazer a verificação no meu computador. Ele vai tentar abrir essa janelinha, né, te forçando, ver se você quer comprar o programa, você disse que não, só fechar, e olha aí que legal. Ó, ele vai fazer uma verificação total do seu Windows, você espera. Ó, tá vendo que ele está verificando tudo que eu tenho no meu computador e está trazendo aqui? E aí o que ele descobriu? Que eu tenho alguns dispositivos que podem ser atualizados. Ó, esse aqui ele descobriu 3 aqui que eu posso atualizar, né, para a versão mais atual. Ó, ele disse que eu tenho 13 para atualizar. Só que se eu quiser atualizar esses 13, eu tenho que utilizar a versão Pro. Né? Eu teria que pagar. Se você não quiser, né, quando você for instalar, ele te dá essas duas opções. Ele te dá a opção aqui, ó, de você fazer o upgrade, né, e fazer a versão Pro, né, e junto o programa, entre outras coisas. Mas você pode só vir aqui, ó, atualizar. No meu caso, atualizar. No de vocês, que era a primeira vez, estaria instalar agora. Aí você clica em instalar agora, ele ia instalar. O que ele está vendo? Que eu tenho um mouse, né, que eu estou precisando atualizar, minha placa de rede que está precisando atualizar e a câmera que está precisando atualizar. Né? Então, esses são dispositivos que eu poderia. Ou eu poderia clicar em um por um aqui, mas eu prefiro vir aqui em cima, que ele faz tudo de uma vez. Eu vou beber uma água, saio, vou fazer outra coisa, o computador vai instalando os drivers. Beleza? Então, isso daí era o que eu tinha para mostrar hoje para vocês, né, que são os programas para instalar driver e instalação de drivers. Tá? Eu vou deixar um exercício prático aí para vocês poderem fazer, um prático ou um teórico para vocês. E antes de eu finalizar, e aí, tá de boa? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram me questionar antes da gente continuar? Essa Isabelle aí, Ana Isabelle? Isabelle, tá me ouvindo? Isabelle, dormiu. Boa desculpa, mas bora lá, galera. Alguma dúvida, pergunta? Não? Então vou fechar aqui para subir o vídeo para o Google Drive ou para o Google Sala de Aula e deixar vocês com os exercícios de vocês. Tranquilo? Cheiro para todo mundo. Beijão, abraços. Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu estarei resolvendo e ajudando vocês. Valeu? Fui.